Que bom estarmos juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor e aprendermos na santa palavra de Deus. Quero convidar a igreja a abrir em Hebreus, capítulo de número 10, para darmos continuidade à nossa jornada na Epístola aos Hebreus. Capítulo 10, a partir do verso 19. Aqueles que não puderam chegar até aqui para cultuar juntamente conosco e nos acompanham pela transmissão, a gente está com um problema de internet. As 3 internets estão fora do ar, né? Algum cabo deve ter rompido, né? Para estar 3 fora do ar. Então, para aqueles que não podem estar aqui, está sendo transmitido pelo Instagram. Posteriormente, o culto vai estar disponibilizado, a mensagem vai estar disponibilizada também no YouTube. Então, você que está nos acompanhando pelo Instagram pode estar compartilhando com outras pessoas, para outras pessoas poderem estar acompanhando também, tá bom? E bom que você que está aqui, o sinal não caiu para você. Amém? Glória a Deus. Que alegria também receber a irmã Genilda, algumas amigas que a acompanham. É uma alegria muito grande recebê-la aqui. Já esteve aqui conosco, ministrando a palavra de Deus, uma serva do Senhor. Que Deus nos dê outras oportunidades de tê-la aqui também e compartilhar conosco a palavra de Deus. Você abriu a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos ouvir o Senhor falar conosco na palavra de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela alegria que temos de estarmos juntos, reunidos em Tua casa, para adorar, bendizer o Teu nome, aprender na Tua palavra e sermos transformados, pois a Tua palavra é poderosa. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e fortaleça a nossa caminhada para que possamos perseverar sempre na fé que nos foi dada. É assim que nós oramos, agradecidos e confiando que o Senhor, mais uma vez, falará conosco através da exposição bíblica. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos seguindo, então, nessa nossa caminhada, como Deus tem falado conosco em Hebreus. E a partir daqui, do verso de número 19, a carta, ela se concentra em uma palavra de exortação. A gente já aprendeu que, na carta aos Hebreus, nós temos uma exposição, e após a exposição teológica, remetendo ali ao Antigo Testamento e também mostrando como se cumpre na pessoa de Cristo, logo após essa exposição, traz-se uma exortação. Ele faz uma exposição, traz uma exortação. Então, no versículo, na passagem da semana passada, nós encerramos a parte da exposição e seguimos agora para a última exortação do autor aos seus leitores. É uma exortação a permanecer na fé, diante da verdade exposta, da superioridade de Jesus, da superioridade do sacrifício de Jesus e da superioridade da nova aliança. Então, a partir do verso 19 do capítulo 10, até o final de Hebreus, ou seja, até o capítulo 13, a gente vai se deparar com palavras que nos exortam a responder a essa exposição bíblica anteriormente apresentada. Então, hoje a gente vai lidar com o parágrafo de abertura dessa palavra de exortação que seguirá até o último capítulo. Então, vamos caminhar hoje do verso 19 ao 25. Vamos fazer a leitura juntos, diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é,
pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Com estas palavras, nós iniciamos a palavra de exortação que faz o encerramento da carta aos Hebreus. O que ele diz para nós, depois de nos apresentar a superioridade de Jesus, a superioridade do sacerdócio de Jesus, a superioridade do sacrifício de Jesus, a superioridade do santuário em que Jesus serve, a superioridade da nova aliança. O que ele diz para nós? Ele diz o seguinte: olha, Jesus, o nosso sumo sacerdote e sacrifício, autoriza você entrar no santuário. Então você está autorizado a entrar no santuário. Quem está autorizado a entrar no santuário? Ele diz: portanto, meus irmãos. Então não é qualquer pessoa que está autorizada a entrar no santuário. São aqueles que foram adotados como filhos, são aqueles que foram feitos parte do povo de Deus. E nós somos feitos parte do povo de Deus, crendo em Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, como nosso Senhor e nosso Salvador. E ele diz: tendo ousadia para entrar no santuário, diga comigo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Diga comigo, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diga comigo, um grande sacerdote. Então nós temos um grande sacerdote. O que é um grande sacerdote? É o sumo sacerdote, né? É o sacerdote principal. Então quem é esse sumo sacerdote? Jesus Cristo. Temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote, e temos também acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Entremos com ousadia, né? Com ousadia entremos no santuário. Com ousadia entremos no lugar santo, né? No lugar santíssimo, a presença de Deus. Então nós temos acesso a Deus através de quê? Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos acesso a Deus pelo sacrifício. Não é por meu mérito, não é por seu mérito, é pelo sacrifício de Jesus. E ele coloca isso para nós quando ele diz assim, ó, pelo sangue de Jesus. E quando ele coloca pela carne de Jesus. Quando ele fala pelo sangue de Jesus e pela carne de Jesus, ele está falando justamente do sacrifício. Lembra quando nós participamos da ceia do Senhor? Como é que Jesus nos ensinou a participar da ceia do Senhor? Com dois elementos, o pão e o cálice. Do pão ele diz, este é o meu corpo, esta é a minha carne. E do cálice ele diz, este é o meu sangue. Falando justamente do sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Do sacrifício de Jesus Cristo. Então, como que nós temos acesso ao santuário? Como que nós podemos entrar com ousadia no santuário? Como que nós podemos entrar com confiança no santuário? Não é? Que santuário? Na presença de Deus. Como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer isso através do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus e a carne de Jesus aqui fala justamente do sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele inaugurou. Jesus o quê?
inaugurou, ele abriu, ele consagrou o nosso acesso a Deus. Ele fala assim no texto: pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Nós aprendemos já nas exposições anteriores que havia um caminho pelo qual o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos, mas Jesus abriu um novo caminho em que nós podemos acessar o trono da graça. E Mateus capítulo 27 nos deixa claro que isso acontece justamente pelo sacrifício de Jesus. Diz assim, e Jesus, 27:50, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Ou seja, ali ele estava expirando, não é? Morrendo, se entregando naquela cruz como sacrifício em nosso favor. E quando ele clama outra vez em alta voz e entrega o seu Espírito, diz a palavra de Deus no verso 51, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. De onde? De alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque quem abre é Deus. Quem abre o caminho para eu e você termos acesso a esse novo e vivo caminho é Deus. Não é obra de homem, é obra do próprio Deus. Ele abriu o caminho para que eu e você tenhamos acesso, possamos entrar com ousadia, com confiança no santuário, possamos entrar com ousadia e confiança diante de Deus. Jesus autorizou o nosso acesso a Deus. E é impressionante porque o Senhor, ele faz questão de mostrar no mundo físico o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o acesso que nós temos não é ao lugar geográfico do lugar santíssimo. O acesso que nós temos é ao santuário que é superior ao santuário terrestre, ao tabernáculo celestial que é superior ao tabernáculo terrestre, como vimos nas exposições passadas. Mas o Senhor, ele faz questão de mostrar dentro da dimensão do santuário, que é figura do santuário celestial, ele faz questão de mostrar no santuário que o caminho foi aberto. Que aquilo que estava invisível tornou-se visível, aquilo que estava inacessível tornou-se acessível. E ele diz, agora vocês podem se aproximar com ousadia, entrar no santuário. Jesus autorizou o nosso acesso a Deus, tendo ousadia para entrar no santuário. Diga comigo, tendo ousadia, tendo confiança, tendo alegre confiança, para entrar no santuário. Aquilo que só o sumo sacerdote podia entrar, o grande sacerdote da casa de Deus abriu e disse, venham, venham, venham. Venham, eu abri um novo e vivo caminho. Pelo caminho da antiga aliança vocês não podiam, mas agora eu abri um novo e vivo caminho na nova aliança. Venham, eu sou o caminho pelo qual vocês chegam no lugar santo dos santos, pelo qual vocês chegam diante do trono, pelo qual vocês adentram no santuário. Eu sou o caminho. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso grande sacerdote e ele é o sacrifício que abriu, inaugurou, consagrou esse novo e vivo caminho em que temos acesso com confiança ao santuário, o acesso a Deus com ousadia. E aí nós temos, nessa primeira parte, nós temos o quê? Nós temos quem é Jesus e o que Jesus fez. Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o que ele fez? Ele se ofereceu como sacrifício, pelo seu sangue, pela sua carne. E o que ele fez? Ele autorizou esse acesso, ele abriu um novo e vivo caminho. Então nós temos quem é Jesus e o que Jesus fez. A partir de agora, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, diante
de quem é Jesus e do que ele fez, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que você tem que fazer diante do que Jesus fez? Né? O que cultive o seu relacionamento com Deus, para que você possa entrar com confiança, entrar com ousadia no santuário, mas você possa permanecer. Você possa o quê? Você lembra lá do primeiro capítulo, quando a gente começou, que a gente aprendeu que o escritor estava escrevendo para encorajar, exortar os seus leitores a permanecer na fé? Pois é, o que ele está dizendo é exatamente o que ele está fazendo agora. Agora que a gente já sabe que nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, agora que a gente já sabe que ele se ofereceu como sacrifício, e ele inaugurou, consagrou e abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos entrar com ousadia, com alegre confiança diante de Deus, agora vocês são chamados a perseverar, a permanecer na fé, a não desistir, a não se afastar, a não se desviar. Vocês são chamados a permanecer e desfrutar disso que Ele conquistou para nós. E aí ele vai dizer para nós 3 ações que nós devemos tomar para que a gente se proteja da apostasia, para que a gente se proteja de se desviar dos caminhos do Senhor, para que a gente se proteja de o desânimo nos abater e a gente desistir da caminhada de fé. Primeiro ele vai dizer o seguinte: cultive o relacionamento com Deus. Ele diz dessa forma, verso 22. Verso 22. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então ele vai dizer o seguinte, aproxime-se do Senhor com um coração sincero. Ele vai dizer o seguinte, assim como antigamente louvavam o Senhor apenas de lábios, mas o seu coração estava distante, vocês agora não, vocês aproximem-se do Senhor com um coração sincero, porque como a gente viu, o autor citou Jeremias dizendo que o Senhor nos deu um novo coração, em que Ele escreveu no nosso coração a sua lei, o seu mandamento, a sua vontade. Se a antiga aliança não tinha poder de transformar o interior, de transformar o coração da gente, a nova aliança, pelo contrário, ela nos deu um novo coração. Por isso ele diz, aproximemo-nos com um coração sincero. Aproximemo-nos com um coração sincero. Esse já é o novo coração que temos recebido do Senhor. Ele diz assim, em plena certeza. Aproxime-se com um coração sincero, em plena certeza. E ele coloca mais 2 questões, com o coração purificado da má consciência. Lembra que ele disse o seguinte, porque o sangue de bois e de bodes não era poderoso, não era eficaz para nos purificar da má consciência. Agora que nós já, na verdade, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que abriu um novo e vivo caminho, ele diz o seguinte, aproximem-se com o coração purificado da má consciência. Porque o Senhor purifica o nosso coração da má consciência. E ele diz também assim, e com o corpo lavado com água pura. Com o corpo lavado com água pura. Interessante que ele faz uma abordagem, que a primeira ele fala de consciência. A consciência não é tangível. Por outro lado, ele fala do corpo. O corpo é tangível, a gente toca, é sensível. Sim ou não? Sim ou não? E ele fala dos dois. Ele fala da consciência purificada e ele fala do corpo purificado.
Isso faz a gente lembrar uma passagem em que Jesus Cristo estava em uma sala de jantar, num cenáculo. E em volta dele havia 12 discípulos. E ele toma a bacia e a toalha para lavar os pés dos discípulos. E quando ele faz isso, quando ele chega em Pedro, Pedro diz: meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, é o seguinte, se eu não lavo os teus pés, tu não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava-me por inteiro. Né? Dá logo um banho em mim aqui. Aí eles, aqui que Jesus responde? O que Jesus responde? Aquele que está limpo, não precisa lavar de novo, só precisa lavar os pés. Só precisa lavar os pés. Lembra o que esse texto? Olha só, o coração já está purificado, só precisa lavar os pés. E ele fala aqui também a mesma coisa, ó, o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Como é lindo o jeito do Senhor trabalhar. E qual é o principal instrumento que Ele usa para estar nos lavando? Ele usa o quê? É a palavra Espírito Santo, nos lavando, nos limpando, nos purificando. Porque o coração já foi lavado com o sangue de Jesus. O coração já foi purificado. E aí, agora o Espírito Santo usa a palavra. O Espírito Santo usa a palavra e os nossos pés são lavados na nossa caminhada cristã. Mas nós já fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. No nosso coração já recebemos um novo coração. Aleluia. E ele diz: aproxime-se do Senhor, aproxime-se com esse novo coração, aproxime-se com o corpo purificado, aproxime-se com o coração sincero. Perceba que ele usa as mesmas linguagens lá da antiga aliança. Por quê? Porque quando precisava chegar no templo, eles precisavam fazer toda a purificação ritual para se aproximar do templo. Ele usa essa linguagem para alcançar o cerne da questão. Então, primeira questão que a gente precisa fazer para nós não nos afastarmos da fé que nos foi dada é cultivar o nosso relacionamento com o Senhor. É se aproximar do Senhor. É entrar com confiança, com ousadia no santuário e conectar o nosso relacionamento com Deus. Pergunto a você: como está sendo cultivado o seu relacionamento com Deus? Hoje eu compartilhei com a Dani o texto do meu orientador, em que há 8 anos ele decidiu sair das redes sociais. Há 8 anos ele está fora das redes sociais, como uma decisão pessoal para sua saúde espiritual, familiar e mental. Talvez muitos de nós não precisemos tomar essa medida, mas certamente alguns de nós têm a necessidade de tomar essa medida. O Senhor Jesus disse assim: olha, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. É melhor você entrar no céu sem uma mão do que com as duas você ir para o inferno. Sim ou não? Então, para alguns, é melhor você cortar determinadas coisas. Porque o dia termina e você não tem tempo para se aproximar com o coração sincero e plena certeza diante de Deus. Mas se você abrir o seu celular e consultar lá nas estatísticas quantas horas eu tive de redes sociais, você vai dizer assim: eu tive tempo
Mas em vez de me aproximar com um coração sincero e plena certeza do Senhor, eu desperdicei um tempo que jamais recuperarei. E quando eu falo dessa forma, não falo de forma abstrata, porque nós somos um dos países que mais tempo gasta em redes sociais. Essa é a realidade brasileira. É uma média de mais de 7 horas por dia. Isso vai drenando a sua energia, vai drenando as suas emoções, vai drenando a sua saúde mental, vai drenando o seu tempo de se conectar com outras pessoas, vai drenando o seu tempo de cultivar o seu relacionamento com Deus. Eu quero encorajar você a cultivar o relacionamento com Deus, a aproximar-se do Senhor, porque o preço foi muito caro. Foi muito caro o preço. O preço foi muito caro. O Zuckerberg, o que ele investe para ter a sua atenção, passa longe do preço que o Senhor pagou para ter você. Aproxime-se do Senhor. Cultive o relacionamento com Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Segundo, cultive sua vida interior. Diga comigo, cultivar a minha vida interior. E ele coloca assim, guarde firme a confissão da esperança. Ele chama a gente para guardar firme a confissão da esperança. Vamos ler o versículo 23. 1, 2, 3. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, com firmeza. Será que eu saio? Será que eu não saio? Me chateei com aquilo, estou triste com isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, guarde firme a confissão da esperança. Não vá trocar a firme esperança por nada nessa vida, porque a esperança nessa vida é algo assim etéreo que pode acabar, parece uma fumaça, mas quando a gente fala em esperança bíblica, ela é mais certa do que os teus olhos podem ver, ela é concreta. Guardemos firme a confissão da esperança, guarde firme a confissão da esperança, não vacile, não dormite, fique esperto, firme, fixado com a sua confissão de esperança no Senhor Jesus. 1 de João 3:3, o apóstolo João diz: e todo que tem essa esperança, a esperança em Cristo, a esperança da volta de Jesus, a esperança do encontro com Jesus, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Em vez de desistir, pelo contrário, você purifica a si mesmo nele. Você continua crescendo em pureza, você continua crescendo em santidade, você continua perseverando até o fim. Você não desiste nunca, porque você tem uma firme confissão da esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Uma hora seu coração está abatido, mas a esperança não pode apagar. Você pode se entristecer, mas a esperança tem que estar viva. Você pode se atribular, mas a esperança tem que estar viva. Você pode ser perseguido, mas a esperança tem que estar firme.
Porque nos vales da vida é a confissão firme da esperança que vai sustentar você. Vou passar por esse vale, pois Deus tem promessa. Vou passar por esse vale, pois Deus tem promessa. Essa escuridão vai passar, porque há uma firme esperança que Deus já depositou em seu coração, pagou um alto preço, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu foi o Senhor. Quando Ele promete, é mais certo do que os teus olhos veem. Quando Deus promete, é mais certo do que os teus olhos veem. É mais certo do que o que a tua mão toca. Porque quando Ele promete, você pode ter certeza, é a firme confissão da fé. Guarde essa firme confissão da fé. Guarde a firme confissão da fé. Guarde a firme confissão da fé, da nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí com isso você cultiva a sua vida interior. Você cultiva a sua vida interior, ela está ancorada. Aleluia! Como é bom estar ancorado numa esperança. Você se move sabendo que tudo vai passar, mas a esperança é certa. Ela é certa, ela acontecerá. Uma hora dessas eu vou subir, você vai subir, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Não vale a pena desistir, você tem que continuar firme. É escândalo estourando ali, escândalo estourando lá, ano de eleição, aí é que vão jogar lama na igreja mesmo, mas você diz, mas eu vou guardar a firme confissão da esperança. Tudo isso vai passar e eu vou continuar seguindo com Jesus, e Ele vai me buscar e eu vou encontrá-lo. Aleluia! Cultive o seu relacionamento com o Senhor, aproximemo-nos do Senhor. Cultive a sua vida interior, guarde a firme confissão da esperança. E cultive o seu relacionamento com o povo de Deus. Diga comigo, cultivarei o relacionamento com o povo de Deus. Somos chamados a viver em comunidade. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele representava toda a nação de Israel. Ele entrava ali representando todo o povo de Deus. O acesso ao lugar santíssimo não era lugar de individualismo. Só entrava uma pessoa, mas ela entrava representando todo um povo. O sumo sacerdote, ele acessava o lugar santíssimo por si, por sua família e pelo povo de Deus. O pertencimento a uma comunidade, o pertencimento a um povo estava presente no ofício sacerdotal. Você lembra que Jesus teve que se fazer um de nós para exercer o sacerdócio? Esse pertencimento e a representação também constava nas próprias vestes sacerdotais. Na estola sacerdotal havia pedra de ônix, 2 pedras de ônix que ele carregava no seu peitoral, e estava ali escrito o nome de cada uma das tribos de Israel. Ou seja, quando ele entrava no Santíssimo com as vestes sacerdotais, com a estola sacerdotal, ele levava diante dos santos o povo de Deus. Ele levava o quê? O povo de Deus estava representado ali. Por quê? Porque o chamado à salvação é pessoal. O chamado à salvação é pessoal. Mas a salvação só pode ser vivida em comunidade. O chamado à salvação é pessoal, mas a salvação só pode ser vivida em comunidade. Jesus chama você pelo seu nome. Ele chama você pessoalmente. Ele chama você individualmente. Mas quando você obedece e segue o chamado de Jesus, e segue Jesus,
Jesus coloca você no povo de Deus. Você é colocado junto com o povo de Deus. Você só consegue seguir Jesus junto com outros discípulos, junto com a igreja de Jesus. Ah, mas é eu e Deus, Deus e eu, e já estamos resolvidos. Quem define como as coisas são não é o discípulo, é o mestre. Quem define como as coisas são não é o servo, é o Senhor. Quem define como as coisas são não é o filho, é o pai. É Ele. É Ele. É Ele. Não é você que diz, não, é eu e Deus e acabou. Não. Ou você está junto do povo de Deus, ou você está fora do povo de Deus. Ou você está junto do povo da salvação, ou você está fora do povo da salvação. O Senhor determinou que para nós perseverarmos e fazermos parte de tudo aquilo que Ele fez por nós, conquistou por nós, Ele diz assim, você tem que aprender a viver com os outros. Você tem que aprender a se chatear com o outro, a ter raiva do outro. Você tem que aprender a tolerar o outro, a perdoar o outro, a fazer o bem a quem te fez o mal. Não tem outro jeito de ser meu discípulo se não fizer parte do meu povo, se não fizer parte da minha igreja. No Brasil nós temos um crescimento dos desigrejados. É impossível você ser discípulo de Jesus e ser desigrejado. Porque o desigrejado, ele vai se afastando cada vez mais do Senhor. O autor aos Hebreus apresenta um forte antídoto para o mal da apostasia. Não se afaste do povo de Deus. Qual é o remédio para não se desviar? Não se afaste do povo de Deus. Ele diz o seguinte, não se afaste do Senhor, cultive a sua vida interior e não se afaste do povo de Deus. Aproxime-se do Senhor, guarde a firme confissão da esperança e não deixe de se congregar. Não deixe as reuniões regulares. Viva com o povo de Deus e encorajem-se mutuamente. E aí ele vai colocar para nós no verso 24. Vamos ler o verso 24. 1, 2, 3. Como é que eu animo uns aos outros? Como é que a gente anima uns aos outros? Como é que a gente se anima? Se a gente não estiver junto. Animem uns aos outros, encorajem uns aos outros. E no amor e na prática das boas obras. A gente precisa estar juntos. A gente precisa estar juntos, cuidemos também de nos animar, de nos encorajar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. E ele coloca isso tanto dentro do coração, como coloca isso de forma fora. No amor, e aí ele coloca, e na prática das boas obras. Isso precisa se materializar. E como é que isso se materializa se, na verdade, a gente é um crente sozinho? A gente precisa estar junto do irmão, mano. A gente precisa estar junto do irmão. É assim que a gente cresce, é junto do outro. A gente não cresce longe do outro. Congreguem-se, não se afastem da congregação. Primeiro ele diz, amem uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros no amor. Encorajem uns aos outros na prática das boas obras. E aí ele diz, congreguem-se e não se afastem da congregação. Verso 25, vamos ler o 25? 1, 2, 3. Cadê? 1, 2, 3. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar.
como é costume de alguns. Desigrejado não é algo moderno. Já existia lá atrás. Já existia. Deixavam de ir para as reuniões. Tornou costume de alguns deixar de ir para a reunião. E eles estão dizendo, não deixem de congregar-se. Porque com isso vocês vão apostatar da fé. Vocês vão se desviar do caminho do Senhor. Congreguem-se. Reúnam-se. Estejam juntos. Estejam juntos. Ainda mais agora que está se aproximando aquele dia. O que ele está dizendo? É o seguinte: quem não vive junto aqui, não vai viver junto lá. É isso que ele está dizendo. O dia está se aproximando. Você que não vive junto do povo de Deus, o dia está se aproximando. Você não vai viver junto do povo de Deus também quando o dia se aproximar. Então admoeste uns aos outros, porque o dia está se aproximando. Quem quer viver junto com o povo de Deus lá, tem que aprender a viver junto com o povo de Deus aqui. Nós temos necessidade de se congregar, de nos congregar. Nós temos necessidade de nos congregar, amados. É uma necessidade, porque Deus estabeleceu que assim o fosse. E o que o Lima ele colocou o seguinte: o que torna os ajuntamentos tão poderosos? No meio da pandemia, muita gente foi se afastando, deixando de vir para a igreja. Tem gente que até hoje não voltou para a igreja. Até hoje tem gente que não voltou para a igreja. Porque ser igreja não é só consumir pregação, não, amados. Onde é que nós aprendemos que ser igreja é consumir pregação? Ser igreja não é só consumir pregação, não. Que bênção que tem pregação, né? No Disney, no Spotify, no YouTube. Que maravilha! Mas ser igreja não se reduz a ouvir pregações. Ser igreja não se resume a você estar diante de uma tela. Como isso nos ajuda? Pessoas em hospital, pessoas em unidades socioeducativas, pessoas em unidade de readaptação e ressocialização, tudo podendo ter acesso, participar remotamente de um culto, ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! Um irmão ou irmã está doente, não está podendo vir, um irmão está no trabalho, não consegue chegar aqui a tempo, mas consegue acompanhar remoto, outro está viajando. Que maravilha! Mas a partir do momento que, em vez de ser para nos ajudar em momentos específicos, ali estabelece a forma da gente ser igreja, nós já nos distanciamos do que é ser igreja biblicamente. Porque Jesus fez questão de encarnar e juntar um povo. Jesus fez questão de encarnar e juntar um povo. Nós precisamos utilizar da tecnologia, mas nós não podemos reduzir as verdades bíblicas aos avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos têm que servir à verdade e não deturpar a verdade. Não dá para ser crente de tela. Crente de tela não cresce como um crente que está sentado no banco junto com outro. Como um crente que está servindo junto com outro. Como um crente que está discipulando junto com outro. Como um crente que se reúne na igreja para participar de um culto. Não cresce do mesmo jeito. Porque, como disse Lema, o que torna os ajuntamentos tão poderosos? O fato de você estar fisicamente presente. Quem aqui já participou de um culto remotamente? Dá um sinal com a mão. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Fiz minha cirurgia, que maravilha poder acompanhar o culto. Não podia vir para cá, que maravilha poder acompanhar o culto. Que bênção. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não ia nem ouvir o choro do bebê se estivesse lá, né? Não é a mesma coisa, amado. É diferente, queridos. É diferente. Você coloca ali, quando dá fé, já vai lavar a louça, já vai preparar o jantar, já não é mais nem a mesma atenção. Sim ou não? Não é mais nem a mesma atenção. Quando dá fé, você já esqueceu. Vale, o pastor já terminou de pregar, já até não louvou. Eu nem escutei a pregação. É ou não é? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós precisamos, sim. Quantas pessoas já foram alcançadas? Pessoas aceitam Jesus, se reconciliam com o Senhor pela transmissão. Semana passada mesmo, Deus salvou. Que maravilha! Pessoas que estavam impedidas de vir até aqui e acompanharam lá da unidade e tiveram encontro com o Senhor. Que maravilha! Ai, que bom, a gente pode ir ao culto, mas o culto vem até nós, né? Que maravilha, amados. Mas são questões circunstanciais. Quando essas pessoas tiverem liberdade para ir e vir a hora que quiserem, o ideal não é elas ficarem longe assistindo pela tela, elas sentarem aqui do nosso lado, darem glória a Deus junto, serem edificadas pelo Senhor, pela vida um do outro, encorajarmos uns aos outros pelo amor em Cristo e pela prática das boas obras. Eu sou digital demais, né? Minha esposa é analógica. Eu sou digital. Sou digital, logo eu venho da área de formação de ciência da computação. Então, eu acabo tendo uma inclinação digital muito grande. Mas existem coisas que não dá para substituir a tecnologia mais perfeita. Que é você. Você foi criado por Deus. A nossa complexidade é tão incrível que até um abraço na esposa todo dia de manhã, de 15 segundos, já traz benefícios imensuráveis. Às vezes um aperto de mão e um sorriso depois de um dia bem difícil já muda. Aí você senta às vezes do lado do irmão e aí Deus dá uma mensagem profética e ele diz: irmão, Deus acabou de me mostrar assim, assim. Mas é diferente estar junto. É diferente estar junto. É diferente estar junto. Lá de trás da tela a gente vai ficando mais distante, mais frio, mais individualista. Mas o culto a Deus é um culto em que nós somos chamados a adorar junto, como vai ser no céu. Gente, toda tribo, língua, povos e nações reunidos juntos diante do Senhor, dividindo o mesmo espaço diante do trono de Deus. O que torna os ajuntamentos tão poderosos, ele diz, o fato de você estar fisicamente presente, você vê, você ouve, você sente. Diferente de assistir a algo em uma tela na qual você está fisicamente distante do que está assistindo, uma reunião, um ajuntamento literalmente o cerca. Isso define toda a sua realidade. Deus nos fez alma e corpo. De alguma forma misteriosa, Ele nos entrelaça de forma que aquilo que afeta o corpo, afeta a alma. Em um ajuntamento, experimentamos o que outras pessoas amam, o que outras pessoas odeiam, o que outras pessoas temem, o que outras pessoas acreditam. E o nosso senso de o que é normal e o que é certo pode mudar relativamente rápido. Os amores, os ódios, os medos, as crenças da multidão tornam-se também os nossos. Isso não surpreende.
Deus também nos fez criaturas espelhantes. Criaturas espelhantes, que espelhamos. Eu já tive junto assim no culto, algumas vezes já. E aí o Espírito de Deus começa a derramar. Aí às vezes uma pessoa começa a falar em línguas perto de você. Aí daqui a pouco o seu coração começa a transbordar e derramar de alegria. Quando dá fé, você também está falando em línguas. Sim ou não? Amados, é tão diferente. É tão diferente estar junto, amados. É tão diferente estar junto. A gente precisa valorizar o estar junto. Ele nos criou para espelharmos sua própria justiça, mas nós escolhemos espelhar outras coisas. É assim que as culturas se formam, pelo espelhamento. Nós espelhamos, imitamos ou copiamos as pessoas ao nosso redor de formas boas e ruins. Os ajuntamentos aceleram o processo. Se eu estou junto com outros discípulos de Jesus, acelera meu processo de crescimento. É muito diferente. Os ajuntamentos não são poderosos apenas para as pessoas de dentro, mas também para as pessoas de fora. Ei, não abra mão de estar presente quando você pode estar presente. Isso ajuda você a perseverar na fé. Às vezes naquele dia mais fraco você diz, eu não tenho força hoje para ir. Esse é o dia que você tem que dizer assim, hoje é que eu vou mesmo. Hoje é que eu vou, porque hoje eu estou precisando ir. Porque o combustível está bem baixinho. Porque o inimigo está querendo me dar uma rasteira. Eu vou hoje mesmo sem querer. E aí você vem e o Senhor abastece você. E você reanima. E você não desiste da fé. E você não fraqueja. E você persevera. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor diz para você, o Senhor diz para mim, para não desistir, aproxime-se de Deus. Cultive o seu relacionamento com Deus. Para não desistir, guarde a firme confissão da esperança. Cultive sua vida interior. Para não desistir, cultive a sua vida em comunidade. Não deixe de se congregar como é costume de alguns, mas cultive o relacionamento com o povo de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Para permanecer firme na fé, entre no santuário com ousadia. Aproxime-se do Senhor. Guarde a firme confissão da esperança e viva junto com o povo de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Curve a sua cabeça. Aproxime-se dele agora. Lembre a firme confissão também da sua esperança. E diga assim, Senhor, converse com ele. Diga assim, Senhor, eu quero estar junto do teu povo. Eu não quero simplesmente a comodidade do meu sofá, da minha rede ou da minha cama. Eu quero estar junto com o teu povo, Senhor. Oh, aleluia. Às vezes falta até o dinheiro para você chegar aqui, do ônibus, do Uber ou da gasolina do carro. Mas diga assim, Senhor, traz provisão sobre a minha vida, porque eu quero te adorar lá no meio, junto com o teu povo. Multiplica, Senhor Deus, as minhas receitas. Cuida, Senhor Deus, cuida da minha provisão, Senhor. Xalá, bará, cantererá, si, tere, cantará. Santo, 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 santo Deus.
Diga para o Senhor: Senhor, eu estou caminhando tão só, eu quero participar de um elo, eu quero estar encontrando semanalmente com teus filhos, eu quero crescer em discipulado, porque eu quero daqui a pouco, eu quero liderar um elo, eu quero abrir a porta da minha casa para receber crente e descrente, para que eles conheçam a Ti, se aproximem de Ti, guardem a boa confissão da esperança e também vivam junto do Teu povo. Aleluia. Xalá, cantere, raci, tere, cantará. Junte agora aí com mais 2 pessoas aí pertinho de você, porque é junto com o povo de Deus, é assim que a gente persevera. Junte aí com mais 2 pessoas pertinho de você. Compartilhe um motivo de oração daquilo que Deus falou com você hoje. Daquilo que Deus falou com você hoje. Compartilhe um motivo de oração e ore agora uns pelos outros, porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja, é estar junto, é encorajar um ao outro. Halabará, cantere, raci, tere, cantará. É nos encorajar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. É orar uns pelos outros. Aleluia. Aleluia. Não dá para ser crente sozinho. Oh, aleluia. Nós somos discípulos junto com o povo de Deus. Aleluia! Primeiro me amou, devo tudo que sou, por minha causa se entregou, te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração. Por riqueza maior, mas por tua comunhão. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade e comunhão é o que eu mais quero. Tocar teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Há alguém entre nós para se reconciliar com Jesus ou receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você quer se reconciliar com Jesus ou receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, dá um sinal de fé com a sua mão. Queremos orar por você. Queremos orar por sua vida. Aleluia. Você também que nos acompanha pela transmissão, quer entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar, compartilha teu nome e o meio pelo qual a gente pode entrar em contato com você para ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus nosso Senhor.